Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer um trabalho um pouquinho diferente, já que nós estamos com a matéria bem adiantada. Ao invés de dar a sequência natural dos conteúdos, nós vamos hoje fazer uma revisão do livro 1. O livro 1, pessoal, ele tem a citologia e tem a histologia. A parte de citologia, ela estará na sua prova em qualquer universidade que você faça o seu vestibular. Se for, por exemplo, na URGS, tu tem chances de encontrar até 4 a 5 questões de citologia. Então, é um conteúdo muito importante, tá, pessoal? Até uma coisinha que normalmente as outras universidades não se preocupam muito, a URGS sempre coloca questões desse conteúdo, que é uma coisa que a gente nem na escola deu muita bola, porque a escola tem um probleminha. Quando a gente fez o primeiro ano do segundo grau, nós não estávamos muito preocupados com, dali a 3 anos vou fazer vestibular, então algumas coisas passaram assim, muito rápido na nossa vida. E aí a gente não lembra mais, por exemplo, bioquímica. Vocês lembram a bioquímica, aquela utilizada dentro da biologia? Talvez não, né? Então isso é a primeira coisa, a gente dá uma passadinha. O nosso corpo, pessoal, ele é feito basicamente de água, muita água, 70%, 80% de água. E aí tem algumas substâncias orgânicas muito importantes. Então eu vou começar essa revisão falando dos glicídios, dos lipídios e das proteínas e até dos ácidos nucleicos, tá? Então, vamos começar falando dos glicídios. Tá, peraí, Flávio, é glicídio, açúcar, hidratos de carbono, carboidratos? Pessoal, hidrocarboneto esquece aí, tá, pessoal? Aí falha minha. Açúcares, glicídios, carboidratos e hidratos de carbono, é tudo a mesma coisa. Então, aí nós encontramos os açúcares grandes, açúcares um pouquinho menores e bem menores. Os grandes a gente chama de polissacarídeos. Então, para um vestibular, tu tem que saber 4 polissacarídeos. 2 animais, 2 vegetais, 2 de estrutura e 2 de reserva. Até, peraí, Flávio, deu 8? Sim. Então vamos por partes. Celulose, ela é vegetal e ela é estrutural. Quitina é animal e é estrutural. Amido é vegetal e de reserva. Glicogênio é animal e de reserva. Então, esses são os polissacarídeos. Tem que saber para um vestibular, sem a menor dúvida. Aí, quando tu quebra um polissacarídeo, tu obtém os disacarídeos. Disacarídeos é só 3 que tu tem que saber. Tu tem que saber a sacarose, a lactose e a maltose. Aí, os disacarídeos, quando tu quebra, tu obtém os monossacarídeos. Então, aí é bem facilzinho, quer ver? Maltose, se eu quebrar, gera glicose mais glicose, que são monossacarídeos. Sacarose, se eu quebrar, eu tenho glicose mais frutose. Lactose de sacarídeos, se eu quebrar, eu tenho glicose mais galactose. O interessante é que esses produtos, glicose, galactose e frutose, todos eles têm a mesma fórmula, C6H12O6, isto é, eles são isômeros. Então, esses são os monossacarídeos do tipo hexoses. O monossacarídeo, ele também pode ser pentose. Aí tu vai encontrar a ribulose, que vai atuar na fotossíntese, tu vai encontrar a pentose do DNA, que é a desoxirribose, e tu vai encontrar a pentose do RNA, que é a ribose. Então, aí são os açúcares, tá, pessoal? Carboidratos, glicídios. Depois tu vai ter os lipídeos. Os lipídios, que alguns chamam de gordura, tá certo, Flávio? Não tá totalmente certo. Por quê? A gordura é quando o lipídio é de origem animal. Quando o lipídio é origem vegetal, ele não é uma gordura, ele é um óleo. Quais as diferenças, além da origem? As diferenças são que o lipídio de origem animal, ele é sólido.
porque ele é saturado. O lipídio de origem vegetal, ele é líquido, porque ele é insaturado. Vamos dar exemplo? Tu vai fritar um bife hoje, tu prefere fritar com banha ou com azeite? Se tu fritar com banha, tu está usando uma gordura, porque a banha é de origem animal, ela é sólida. Se tu resolveres fritar com azeite, tu está usando um lipídio de origem vegetal, porque ele é líquido. Então a banha tem ligações saturadas, o óleo tem ligações insaturadas. A mesma coisa tu poderia fazer usando a margarina e a manteiga. A manteiga é de origem animal, então ela é sólida. A margarina é de origem vegetal, então ela é líquida. Não, mas a margarina lá em casa não é líquida. Sim, porque ela foi saturada no laboratório para tomar aquele formato pastoso, senão tu não poderia usar margarina. Poderia, mas não é interessante usar margarina líquida. Bom, então, além dos glicídios, além dos lipídios... lipídio é muito interessante vocês saberem o seguinte, pessoal. O lipídio, ele é bom ou ele é ruim? Não tem um lipídio que é ruim. Não, não tem nenhum lipídio que é ruim. Todos os lipídios são bons. Em excesso, tem um lipídio que pode se acumular nas paredes da sua artéria e diminuir o calibre dessa artéria para que o sangue circule. Aí tu vai ter a tal de aterosclerose, mas é só quando esse colesterol estiver em excesso. Porque no geral o colesterol é muito bom, ele gera hormônios sexuais, testosterona no homem, estrogênio na mulher, ele pode ser transformado em vitamina D, né? Ele pode ser, vai participar da membrana, o lipídio ele vai ajudar na condução do influxo nervoso, formando a bainha de mielina, ele é um termoisolante, por isso que a pessoa mais gordinha tem menos frio no inverno, mas tem mais calor no verão, então tudo isso é trabalho dos lipídios. E aí depois nós temos a proteína. A proteína, ela tem um monte de funções no nosso corpo. Ela pode, por exemplo, responder pelos caracteres hereditários. Ela pode transportar o oxigênio. Essa proteína, ela está na nossa hemácia e ela é chamada de hemoglobina. Ela pode ser usada para confeccionar anticorpos. É o caso dos nossos glóbulos brancos, né? E ali nós temos as globulinas, gama-globulinas ou imunoglobulinas. Depois tu vai ter a melanina. A melanina vai nos proteger contra a radiação ultravioleta e quanto mais melanina tiver, mais escura vai ser a tua pele. Também os teus olhos, a cor deles vão depender da quantidade de melanina. Quanto mais melanina, mais escuros. Aí tu vai ter a actina e a miosina para contrair os teus músculos. Então a proteína é fundamental em muitas das nossas atividades, tá? Então tem que saber que a proteína é uma cadeia de aminoácidos. Esses aminoácidos estão unidos por ligações peptídicas. A quantidade de aminoácidos varia conforme a proteína. A menor proteína que nós conhecemos não é qualquer insulina, tá, pessoal? Porque a insulina do gado e a insulina do porco são diferentes da insulina humana. A insulina humana, ela tem 51 aminoácidos. E essa insulina, pessoal, foi um transgênico produzido a partir da Escherichia coli e que resolveu o problema de muitos diabéticos no mundo. Pelo menos metade deles, porque aproximadamente metade dos diabéticos do mundo não sabem que são diabéticos. Então eles não procuram às vezes auxílio e eles, como o diabetes é uma doença silenciosa, quando ela aparecer, talvez o indivíduo já não tenha grandes possibilidades de enfrentá-la. Então, quanto antes, vocês que são jovenzinhos, façam imediatamente um exame de glicemia para ver se as coisas estão tudo bem. Porque enquanto vocês são jovens, o diabetes pode ser controlado e pode lhe dar uma qualidade de vida bem tranquila, bem boa. Bom, pessoal, agora na célula, propriamente dita. Uma célula ela tem 3 partes básicas. A célula vai ter essa estrutura aqui, que nós chamamos de membrana plasmática.
Às vezes o cara pode dizer, a membrana plasmática serve para proteger a célula. Claro que também serve, mas o objetivo da membrana plasmática é controlar as trocas entre a célula e o meio. Bom, na membrana é bom vocês saberem o que é difusão e o que é osmose. Difusão é a distribuição do soluto num solvente até equilibrar todas as partes consideradas. Por exemplo, ó, se eu tenho um recipiente, eu largo o açúcar ali, ele vai difundir por toda aquela água, certo? Tem um tipo de difusão especial chamado osmose. Enquanto na difusão simples é o soluto que se dispersa pelo solvente, na osmose é o solvente, aí tem que ter uma membrana semipermeável, aí é o solvente que atravessa essa membrana buscando o equilíbrio, que casualmente a gente chama de equilíbrio osmótico. Uma coisa que é bom vocês levarem sabido é o seguinte: se tu pegar uma célula vegetal e colocar num ambiente hipotônico, achar uma maneira bem facilzinha de vocês gravarem. Botei uma célula no ambiente hipotônico. Mas me atrapalho com isso. Se o ambiente é hipotônico, é claro que em relação a esse ambiente a célula é hipertônica. Como a água, o solvente, sai do meio hipo para o hiper, essa célula tende a receber água, aí ela vai inchar. Se for uma célula vegetal, ela vai ficar inchada, mas não vai romper, porque ela tem parede celular. Se for uma célula animal, ela vai romper. Então, se for uma célula vegetal, tu vai dizer que ela sofreu a turgescência. Se for uma célula animal, ela vai sofrer a hemólise, ela vai romper. Agora, se tu pegar as duas células, a vegetal e a animal, e colocá-la num ambiente hipertônico, o que vai acontecer? Pensa comigo, ó. O ambiente é hipertônico, logo essa célula em relação ao ambiente é hipotônica. Aí a tendência é que, já que a água passa do meio hipo para o hiper, essa célula vai perder água e aí ela vai murchar. Se for uma célula vegetal, a gente vai dizer que ela ficou plasmolizada. Se for uma célula animal, ela sofreu a crenação. Bom, então essa difusão e essa osmose, para que elas ocorram, não há gasto de energia. Então a gente diz que é transporte passivo. Se houver gasto de energia, aí é porque a transporte através da membrana está ocorrendo contra o gradiente. Aí tu vai chamar de transporte ativo. Quando depender de alguma proteína que facilite a entrada ou a saída, isso aí normalmente ocorre com os monômeros. Glicose, frutose, galactose, aminoácido, ácido graxo, glicerol, nucleotídeo. Quer dizer, essas substâncias pequenas, elas são auxiliadas por uma membrana, por uma proteína que está na membrana. Essa proteína é uma proteína carreadora, então é uma permease. Então esse transporte é chamado transporte facilitado ou difusão facilitada. E aí nós teríamos também a entrada de macromoléculas, que se forem sólidas eu vou chamar de fagocitose, se estiverem no meio líquido eu vou chamar de pinocitose. Se eu não souber se ela está no meio líquido ou se ela é sólida, eu chamo genericamente de endocitose. Isso é entrada de macromoléculas. Se a entrada é endocitose, a saída é exocitose. Bom, aí eu vou para o citoplasma, pessoal, aonde eu tenho as funções de digestão, de respiração, de circulação, de excreção e por último eu tenho um núcleo. O núcleo vai servir para basicamente duas coisas. Ele vai coordenar todas as atividades da célula e vai cuidar da perpetuação dessa célula, isto é, da reprodução. Aqui no citoplasma, pessoal, eu vou começar a analisar as organelas que existem aqui, ó. Então eu vou começar com esse aqui, ó. Esse aqui vocês estão vendo, ó, é o que nós chamamos de retículo endoplasmático. Mas, Flávio, ele é granular ou agranular? Bom, esse retículo endoplasmático que eu estou botando aqui, eu não estou botando nenhum grânulo. Então, claro que eu vou chamá-lo de agranular ou liso. Esse agranular ou liso, ele tem duas funções, já pode gravar isso aí, ó. Síntese de lipídeos, por exemplo, o colesterol. E esse retículo endoplasmático liso
também é encarregado, é o principal encarregado da limpeza da célula, da destoxificação ou da desintoxicação. Até tem algumas universidades que colocam em números isso, ó. 70% da destoxificação da célula é feita pelo retículo endoplasmático liso. Os outros 30% seriam feitos pelos peroxisomas. Aí é só para destruir as peroxidases, por exemplo, a água oxigenada. Bom, quando eles botarem o retículo endoplasmático, eles podem botar alguns grânulos aqui, ó. Esses grânulos aqui, pessoal, eles são chamados de grânulos de ribonúcleoproteínas, porque se eles são feitos basicamente de RNA, ácido ribonucleico associado a proteínas. Esses grânulos de ribonúcleoproteínas também são chamados de ribossomos, porque eles fazem a síntese de proteínas. E agora vejam o seguinte, pessoal, quero só recapitular com vocês assim, ó. Nós hoje trabalhamos com 5 reinos. Animais, onde nós estamos, aí nós temos os fungos, aí nós temos vegetais, os protistas, onde estão as algas e os protozoários, e os moneras, onde estão as cianobactérias e as bactérias. Essa classificação é de 1969. Hoje nós temos mais seres vivos. Então, eu teria, além desses 5 reinos aqui, hoje nós consideramos os vírus como seres vivos. Agora, vejam bem, ó, animais têm proteína, fungos têm proteína, vegetais têm proteína, protistas têm proteína, moneras têm proteínas e vírus também têm proteínas. Por isso que o retículo endoplasmático rugoso granular é uma das coisas que mais aparece numa prova. Tá, mas tem mais algum ser vivo? De 1997 para cá, pessoal, 23 anos atrás, foi descoberto o prion. O prion estaria aqui, ó, abaixo dos vírus, mas ainda dentro dos seres vivos. Mas o que é o prion? Prion, pessoal, é uma proteína capaz de se reproduzir. Quer dizer, o prion é um ser vivo que reproduz, mas sem ter ácido nucleico. Mas proteína ele tem. Por isso que isso aqui é muito, 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 muito importante, tá? Mesmo no sistema antigo de 5 reinos, a proteína tem em todos, nos vírus tem proteínas associadas a ácido nucleico, e no prion, que é só uma proteína, mas é uma proteína capaz de reproduzir. Então, claro que a proteína é importante nisso. Bom, aí eu vou usar um recurso aqui, pessoal. Imaginem agora que eu vou botar aqui de novo o retículo endoplasmático. Aí eu resolvi fazer um truquezinho para vocês entenderem bem direitinho isso aqui, ó. Imaginem que esse retículo endoplasmático foi sofrendo algumas adaptações e acabou tendo mais ou menos essa configuração aqui. Ele é parte do retículo endoplasmático liso, agranular. Só que esse retículo endoplasmático agranular, encarregado da secreção e do armazenamento, é chamado de Golgi, Golgiossoma, complexo de Golgi, canalículos de Golgi, aparelho de Golgi. O importante vocês saberem é o seguinte, ó, é uma parte especializada do retículo endoplasmático liso, do retículo endoplasmático agranular, portanto desprovida de ribossomas, encarregada dos processos de secreção e armazenamento. Bom, esses três organelos, ó, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso e Golgi, eles são encontrados em todas as células, tá, pessoal? Agora, esse Golgi, ele pode formar uma estrutura aqui, ó, e ele pode acumular aqui enzimas digestivas do tipo hidrolases ácidas. Pois quando acontecer isso, esse Golgi formar aquela outra organela, aquele outro organo cheio de enzima digestiva, a gente passa a chamá-lo de lisossoma. Para que serve o lisossoma? Lisossoma é uma organela, um organoide, é um orgânulo, afinal, rico em enzimas digestivas encarregados da digestão intracelular. Pessoal, há muitos anos atrás, os biólogos, eles eram unânimes em dizer o seguinte:
Lisossoma é exclusivo de célula animal. Só que o tempo foi passando e se acabou descobrindo o seguinte, que o lisossoma também ocorre em células vegetais. E aí se criou a seguinte expressão, quando é lisossoma de célula animal ou quando é lisossoma de célula vegetal, o que eles fazem? E aí se criou os seguintes termos, a autofagia e a heterofagia. Vamos imaginar o seguinte, isso aqui é uma proteína estranha. A célula fez a fagocitose, englobou essa proteína estranha, era uma proteína sólida. Ou outra, vamos criar aqui, é uma proteína no ambiente líquido, a célula fez a pinocitose. Não importa se essa proteína, essa macromolécula, poderia ser um polissacarídeo, não importa se ela entrou por fagocitose ou pinocitose, importa que ele é uma macromolécula, então ela tem que ser digerida. Aí o lisossoma, olha aqui, essa proteína vai incorporar dentro de um vacúolo, aqui também, aqui porque houve uma fagocitose eu vou chamar de fagossoma, aqui porque houve uma pinocitose eu vou chamar de pinossoma. O fato é que aquela proteína tenha ingressado por fagocitose ou por pinocitose, ela tem que ser digerida. Aí o lisossoma vai se associar a esse vacúolo aqui e vai digerir essa proteína. Então, isso aqui, pessoal, é chamado de heterofagia. Só existe em células animais. Por quê? Porque a célula vegetal não faz fagocitose. Agora imaginem que eu tenho uma estrutura, eu vou inventar uma estrutura qualquer aqui, Botei um mitocôndrio. Esse mitocôndrio está desativado ou ele está defeituoso. Mas eu quero aproveitar a matéria de que ele é formado. Então ele será colocado dentro de um vacúolo. O lisossoma vai se associar a esse vacúolo e vai lançar as enzimas digestivas para digerir esse mitocôndrio e a matéria-prima de que ele é formado será aproveitada pela célula. Então, o nome disso é autofagia. A autofagia, ela ocorre tanto na célula animal quanto na vegetal. Então vamos de novo, heterofagia, digestão de elementos estranhos à célula. Essa heterofagia só ocorre nas células animais. Autofagia é digestão de elementos da própria célula. Essa autofagia poderá ocorrer tanto na célula animal quanto na célula vegetal. É isso que antigamente nós não sabíamos. Tá? Hoje nós encontramos lisossoma tanto em célula. Não é que a gente não encontrava naquela época, nós não tínhamos ainda analisado sobre essa ótica. Então, lisossoma tem na célula animal para autofagia e para heterofagia. Na célula vegetal, ele só existe para a autofagia, porque a heterofagia não existe na célula vegetal. Fechou até aí, pessoal? Bom, agora eu vou botar mais um componente. Esse aqui é bem interessante, São 9 conjuntos de 3 túbulos dispostos na forma de um cilindro. Esse componente é chamado de centríolo. Quando a célula entra em divisão celular, os centríolos começam a se afastar, eles começam a migrar para os polos e eles estavam presos por fibras proteicas de uma proteína chamada tubulina. Como os centríolos estão unidos por essa tubulina, eles começam a distender essa tubulina e ela assume o formato de um fuso. Fuso é tudo que termina em 2 pontas. A gente tentou corar esse fuso e não conseguimos. Então resolvemos chamá-lo de fuso acromático, ou aparelho mitótico. Esse fuso acromático, pessoal, quando a célula ingressar na divisão celular, esse fuso acromático vai orientar os cromossomos para que metade deles vão para um dos polos e metade vão para o polo oposto. Então, função dos centríolos, orientar os cromossomos durante a divisão celular, ou em outras palavras, movimento ou cinética celular. Ele é comum em células animais, tá, pessoal? Ou vegetais inferiores. Bom, mais um componente. A gente diz assim, qualquer porção de citoplasma envolvida por uma membrana
a gente vai chamar essa membrana de tonoplasto e vai chamar essa organela de vacúolo. Ele é mais comum em células vegetais, mas ele pode também ocorrer em células animais. Por que ele é mais comum em células vegetais? Porque quando o animal precisa de nutrientes, ele tem a capacidade de se deslocar até essa fonte de nutrientes. O vegetal não tem essa possibilidade porque ele não é dotado de locomoção. Então o vegetal acumula os seus nutrientes no interior de um vacúolo. Não é que animal também não possa fazer isso, mas é mais comum o vegetal guardar os seus nutrientes num vacúolo. Além disso, o vacúolo também pode servir para manutenção do equilíbrio osmótico. Bom, pessoal, nós teríamos mais dois componentes interessantes aqui, ó. Eu falei antes que a destoxificação da célula, ela é feita 70% pelo retículo endoplasmático liso e aproximadamente 30% pelos peroxissoma. Então o peroxissoma é outro componente que está aqui, tanto na célula animal como na vegetal, e que serve a detoxificação, cerca de 30%. E nós temos mais um componente aqui, só na célula vegetal, chamado glioxissoma. O que o glioxissoma faz? Imaginem uma plantinha que está germinando, ela está embaixo da terra. Então ela não tem partes verdes, ela não está fazendo fotossíntese, pois ela trouxe na sua bagagem óleos, lipídios de origem vegetal, senão seria gordura. Esses óleos, o glioxissoma, atenção pessoal, glioxissoma é só na célula vegetal. O glioxissoma vai transformar esses óleos, esses lipídios, em açúcares. E esses açúcares serão oxidados para serem transformados em energia, até que a planta saia do solo, receba a luz e os seus leucoplastos consigam se transformar em cloroplastos e aí eles assumam a nutrição da planta através da fotossíntese. Vou falar mais disso aí daqui a alguns segundinhos. Agora eu vou apagar essas organelas aqui e as duas próximas organelas, os dois próximos organoides, eu vou trabalhar com eles mais ou menos juntos. Então, um deles eu vou botar aqui assim, ó. O que eu estou representando aqui, pessoal, é chamado de mitocôndrio. Para que serve o mitocôndrio? O mitocôndrio é o encarregado da respiração celular. Por que uma célula respira? A célula respira para oxidar a glicose. Para que ela oxida a glicose? Para gerar energia. Então aqui está a central energética da célula e nós chamamos esse fenômeno, repito, de respiração celular. Muito bem, lembre-se o seguinte, existem seres que não usam esse mitocôndrio para respirar. E aí a gente diz que a respiração é anaeróbia. E existem seres que usam o mitocôndrio para respirar. Aí a respiração é aeróbia. Qual é a melhor? Eu pergunto, qual é a tua respiração? Aí tu tem que me responder, claro, respiração aeróbia. Claro, porque tu é um ser superior. Os seres que ainda não usam mitocôndrio, nós temos algumas bactérias e nós temos os fungos microscópicos chamados lévidos. Então esses fungos microscópicos, os lévidos e as bactérias, respiram anaerobicamente. É um sistema muito primitivo e muito deficiente, porque na respiração anaeróbia o combustível é a glicose, na aeróbia também. Só que na anaeróbia, de uma molécula de glicose, o ser vivo consegue retirar 2 ATPs, é pouco. Na respiração aeróbia, usando o mesmo combustível, usando a glicose, o ser vivo consegue retirar 19 vezes mais energia, consegue retirar 38 ATPs.
Por isso que na respiração anaeróbia resultam normalmente ou ácido ou álcoois, isto é, substâncias que ainda têm energia. Por quê? Porque a bactéria ou o lévido usaram só 2 ATPs daquela molécula de glicose. Aí as substâncias são eliminadas para o ambiente, ainda tem muita energia. Quando o ser vivo usa o mitocôndrio para respirar, ele tira 38 ATPs da mesma molécula de glicose que o ser anaeróbio retirou 2 ATPs. Então, a quebra da glicose ela é total. Aí vai sobrar o quê? Gás carbônico e água. Muito bem, deixem aqui esse mitocôndrio que ele já vai voltar à nossa aula. Agora eu quero falar dessa outra organela aqui, ó, pessoal. Essa organela aqui é chamada de cloroplasto. Enquanto que o mitocôndrio ocorre em grande parte dos seres vivos, o cloroplasto ele só ocorre nos vegetais. O cloroplasto faz a fotossíntese. Eu poderia dizer, sem medo de estar exagerando, tu está assistindo a minha aula, está entendendo, está me vendo, está me ouvindo, eu estou falando contigo, eu estou emitindo energia sonora, eu estou explicando isso aqui, eu estou raciocinando para poder explicar isso aqui, eu estou usando energia. Qual é a fonte básica da energia de todo o nosso planeta? É o cloroplasto. A energia que eu estou usando, eu tenho essa energia graças à fotossíntese. Porque em todas as nossas teias e cadeias alimentares, a base é a mesma. A base é sempre um produtor. E esse produtor está realizando a fotossíntese. A fotossíntese é feita nesse cloroplasto. Na fotossíntese, pessoal, entra água, entra energia e entra gás carbônico. Sai água, sai glicose e sai oxigênio. Aí vem a clássica pergunta: se entra gás carbônico e sai oxigênio, é sinal de que o oxigênio vem do gás carbônico? Pessoal, acho que estou muito perto da questão da sua prova. Não sei nem quando vai ser a prova, mas sei que isso aí tem chances gigantescas de cair na prova. O que é o oxigênio que a gente respira aqui? Qual é a relação dele com o gás carbônico que a planta capta do ambiente? Resposta? Nenhuma. Tá, pessoal? O oxigênio que existe no nosso planeta, nenhuma molécula desse oxigênio veio do gás carbônico. Pelo simples motivo de que o oxigênio que a planta respira, ela o faz durante o dia. E não entra gás carbônico de dia. O gás carbônico entra à noite. Então, da onde vem esse oxigênio? Bom, o oxigênio que a planta libera, todo ele tem a sua origem na água. Isso é uma das coisas que mais cai em vestibular. Na última prova da UX, por exemplo, caiu isso aí. Na penúltima prova da URGS, caiu isso aí. Na penúltima prova da PUC, caiu isso aí. Quer dizer, como eles são muito repetitivos, está na hora de cair de novo. Então, todo o oxigênio que existe no planeta Terra, a planta liberou durante o dia. Durante o dia não entrou gás carbônico, entrou água. Então, todo o oxigênio do planeta Terra tem a sua origem na água. Tá, mas então, Flávio, o que acontece com o gás carbônico? O gás carbônico ingressa na planta à noite. E aí esse gás carbônico vai ser transformado em glicídios, vai ser transformado em lipídios e vai ser transformado em proteínas e em ácidos nucleicos. Flávio, por que tu deixasse o mitocôndrio e o cloroplasto juntos? Pelo seguinte, vocês devem ter assistido, ou se vocês não assistiram, seu pai, seu avô assistiram, uma série de televisão chamada Cosmos, de um astrônomo chamado Carl Sagan. Não tem nada a ver com biologia. A mulher dele tem muito a ver com biologia. A mulher do Carl Sagan era chamada Lynn Margulis, ela faleceu em 2011. E ela lançou a seguinte teoria, que o mitocôndrio e que o cloroplasto viviam fora da célula. E um belo dia, num determinado ponto da evolução, mais ou menos quando a célula passou a ser eucariótica, passou a isolar os componentes nucleares dos componentes citoplasmáticos. Deve, mais ou menos na mesma época, essa célula recebeu o mitocôndrio e se transformou numa célula aeróbia.
E aqueles mitocôndrios que viviam fora acabaram sendo extintos. Então hoje nós só encontramos o mitocôndrio dentro das células aeróbias. Mas a Lee Margulis foi mais longe. Ela disse: o cloroplasto também era um componente que vivia fora da célula. E em um belo momento, ele ingressou, mas não em nós, nos animais não, mas na célula vegetal, o cloroplasto ingressou e transformou essa célula em autótrofa. Alguém poderia se perguntar: mas a Lee Margulis é meio criativa, né? Bom, ela teria que se apoiar em alguma coisa para lançar essa hipótese que cloroplasto e mitocôndrio tinham vida independente. E aí vem a argumentação da Lee Margulis, que algumas argumentações são as seguintes: ó, eu encontro DNA onde? No núcleo. No cloroplasto e mitocôndrio. Então, esses elementos, cloroplasto e mitocôndrio, teriam capacidade de se autorreproduzir, porque tem DNA. Eu consigo produzir ATP no citoplasma, no cloroplasto e no mitocôndrio. Então, esses dois componentes teriam de onde tirar a energia. Outra coisa, pessoal, o núcleo tem dupla membrana, no ser eucarionte, claro. O cloroplasto tem dupla membrana, o mitocôndrio tem dupla membrana. Então, tudo isso aí, se somando, acabaram fazendo com que a biologia moderna, a biologia atual, aceite a teoria da Lee Margulis, que esses elementos, eles já viveram fora da célula. E aí eles se associaram com a célula procariótica porque era bom para a célula, era bom para o mitocôndrio, era bom para o cloroplasto. Então essa teoria é chamada teoria endossimbiótica e hoje ela não é mais colocada como uma teoria. Talvez seja assim. Não, a biologia atual aceita que esse é o caminho que as células tomaram para se transformarem em células eucarióticas, em células aeróbias e em células autótrofas, certo? Porque antigamente os primeiros seres vivos seriam heterótrofos, seriam procariontes e seriam anaeróbios. Então, é isso que tem muito a ver os cloroplastos com os mitocôndrios. A sua origem, eles viviam como seres procariontes, assim como a própria célula também era procariótica. Bom, também é bom dar uma passadinha, pessoal, nos dois tipos de divisão celular. Essa célula que está aqui no quadro, eu não botei ainda, vou botar a membraninha nuclear dupla. Essa aqui é uma célula divisional ou é uma célula interfásica? No momento em que eu encontro a carioteca, a membrana nuclear, certamente essa célula não está se dividindo. Então ela é uma célula eucariótica. Mas onde é que estão os cromossomos, Flávio? Esse é o detalhe. Essa célula não tem cromossomos quando ela não está se dividindo. O material nuclear dessa célula está na forma de cromatina. Aí essa célula pode entrar em divisão do tipo mitose e do tipo meiose. Então vamos começar assim, ó. O que é a mitose? Mitose é uma divisão em que uma célula diploide é uma célula que tem o número normal de cromossomas da espécie. Essa célula se divide em duas células, as duas também diploides, e as duas iguais entre si e iguais a que lhes deu origem. Essa divisão é chamada mitótica. Ela existe para que nós cresçamos e para que num determinado momento, se nós perdêssemos células, nós poderíamos recuperá-las através da mitose. Não em todas as células, mas em grande parte das células nós recuperamos partes perdidas usando a mitose. Então ela ocorre nas células somáticas, células do corpo, que não estão envolvidas na reprodução, mas essa mitose também ocorre na primeira parte da espermatogênese, chamada fase de multiplicação, e na primeira parte da ovulogênese, que também é chamada fase de multiplicação. Essas células, repito, pessoal, elas são diploides, são geneticamente iguais entre si e iguais a que lhes deu origem. Ocorre no crescimento e na regeneração. A outra divisão é a divisão do tipo meiose,
que é quando uma célula diploide se divide duas vezes e ao final dessas duas divisões, ela acaba originando 4 células. Notem que aqui as coisas vão ser bem diferentes. As 4 células que se originaram por meiose são haploides e todas elas são diferentes entre si. Por que elas são todas diferentes? Porque quanto maior a variabilidade, melhor eu tenho, as chances são melhores de que ocorra a seleção natural. Então, a meiose, ela ocorre durante a formação dos gametas. Os nossos gametas, eles têm que ser haploides. Por que tem que ser haploides? Porque quando o gameta masculino e feminino se juntarem, se não tivesse ocorrido a meiose, o número de cromossomos dobraria de geração em geração. Então, nós temos que fazer essa meiose para manter o número de cromossomos constantes ao longo do tempo. Tá? Bom, na meiose, para que todas as células sejam diferentes, porque vejam bem, ó, ela primeiro dividiu em 2 células. Essa célula aqui dividiria em 2, que as duas, teoricamente, poderiam ficar iguais. E essas duas também poderiam ficar iguais. Então, ocorre uma coisa que é exclusiva da meiose, chamada crossover. O que vem a ser esse crossover? Crossover é a troca entre as cromátides internas e homólogas no momento que a célula faz a sua meiose. Então, a meiose, ela só existe na divisão, o crossover só existe na divisão do tipo meiose, certo? Para ser mais exato, eu quero que vocês gravem 2 coisinhas. Na mitose, qual é a fase mais importante? Na mitose é a metáfase a parte mais importante. Por que é a metáfase? Porque na metáfase, a cromatina, ela se espiralizou completamente, ela se transformou nos cromossomos. Então, quando eu quero estudar o cromossomo de uma espécie, quando eu quero estudar o cariograma, o cariótipo de uma determinada espécie, eu sempre vou pegar uma célula em metáfase. Por isso que a metáfase, pessoal, aquela fase em que os cromossomos estão completamente espiralizados, individualizados, condensados. É nessa fase em que eu encontro as questões da prova de vestibular, tá? Metáfase na mitose. Na meiose, eu tenho aqui, ó, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, ela é subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. É nessa meiose 1 que ocorre o crossover. Quando ocorre esse crossover, as células, os cromossomos, trocam pedaços e fazem o crossover. E fazem aumentam a variabilidade, permitindo assim a atuação da seleção natural, que é fundamental para o processamento da evolução dos seres vivos. Fechou? Bom, pessoal, o último assunto da citologia é o que mais cai em vestibulares. Então, eu vou fazendo assim, ó, pessoal. Eu vou inventar um determinado segmento de DNA, tá, pessoal? Eu estou inventando isso agora. Eu vou supor que uma monohélice de DNA tivesse ATCGCA. Aqui já dá a questão do vestibular, quer ver? Ó, alguém diz assim, claro que eles não vão botar só 6 letrinhas, eles vão botar 9, 12, 18, mas com 6 já dá para entender, ó. Se eles te derem um pedaço de DNA que tem essa sequência de bases, ATCGCA, qual seria a outra monohélice em DNA? Aí, quando num lado tu tem adenina, no outro certamente tem timina. Logo, se lá tem timina, aqui vai ter adenina. Sobrou para a citosina formar par com guanina. Guanina formar par com citosina, aqui eu já falei, e aqui também.
Tá, pessoal? Então, se eles te derem esse segmento de DNA, ATC, GCA, te perguntarem qual a outra monohélice, tu vai responder TAG, CGT. Ah, mas não entendi muito bem, mas não precisa entender, isso aí tem que decorar, né? Com A vai T, com T vai A, com C vai G, com G vai C. Isso de DNA para achar a outra monohélice em DNA. E quando eles me derem DNA e quiserem saber o RNA mensageiro ou ribossômico, porque os dois têm idêntica estrutura de códon. Aí eu vou pegar a primeira monohélice, se eles não... Ah, eu quero a cópia dessa aqui. Não, se eles não falarem nada, tem que tirar dessa aqui, ó. Então ficaria com A, virei o T. Acontece que no RNA não tem T, então eu vou substituí-lo pelo U. Timina ligaria com A, continua ligando com A, citosina com G. Guanina com C, citosina com G e atenina de novo, ó. Seria o T, mas não tem T em DNA, daí vai o uracil. Então esse ali é o RNA mensageiro, que é o códon, e o RNA ribossômico, que também tem idêntica estrutura de códon. O anticódon, pessoal, é o RNA transportador. Aí, com uracil eu vou ligar A, com A eu vou ligar U, com G eu vou ligar C, com C eu vou ligar G, com G eu vou ligar C, com U eu vou ligar A. Então, esse aqui, pessoal, é o anticódon. Mais uma coisinha bem interessante, pessoal. Quando o DNA abre no meio e faz cópia de si mesmo, nós dizemos que houve a replicação ou a duplicação, certo? Quando o DNA copia a mensagem em RNA mensageiro, que depois vai para o ribossoma e eu passo a chamá-lo ribossômico, aí eu vou chamar daqui para cá é a transcrição. Aí o RNA ribossômico adere no ribossoma e ele contém exatamente a sequência de aminoácidos que deve conter a proteína que vai ser sintetizada. E aí esse RNA transportador começa a captar esses aminoácidos e vai levando-os aos seus respectivos locais de encaixe na proteína que está sendo fabricada. E isso aí eu vou chamar de tradução. Então, vamos de novo aqui, ó, pessoal. DNA para DNA, duplicação ou replicação. DNA para RNA mensageiro, transcrição. RNA mensageiro para RNA transportador, tradução. Então, o seguinte, o que é exon, o que é intron? Imaginem uma molécula de DNA que tivesse mais ou menos 1000 nucleotídeos. A pergunta é, os 1000 nucleotídeos seriam usados na síntese de proteínas? A resposta é não. Apenas mais ou menos uns 100, 10% deles. E os outros 90%, os outros 900, os outros 90%, os outros 900 de 1000, seriam chamados de introns, que até hoje a biologia não tem um posicionamento definitivo. Olha, o intron serve para isso. Nós não sabemos para que serve. A gente calcula que seja usado para material de mutação. Mas, por enquanto, que nós temos certeza que funcionam, são os exons, aproximadamente 10% do DNA. Os outros 90%, que são os introns, são conhecidos como lixo. Pessoal, mais uma coisinha. Quantos aminoácidos tem uma proteína? Olha, pode ter 100, pode ter 500, pode ter 1000. Nós sabemos que a menor proteína que existe é a insulina humana. Ela tem 51 aminoácidos. A pergunta é, se uma proteína tem 51 aminoácidos, quantos nucleotídeos ela tem no RNA? Bom, cada 3 nucleotídeos constitui o que nós chamamos de trinca ou triplet. Cada trinca, isso aqui é uma trinca, ó. Então, essa trinca indica a posição de um aminoácido. 2 trincas
dá 6 nucleotídeos. Um aminoácido aqui, outro aminoácido aqui. Então, tu pode fazer sempre um cálculo assim, ó. Se a insulina tem 51 aminoácidos, certo? Ela tem quantas moléculas em RNA? 51 vezes 3, então vai dar 153 moléculas. Sempre tu pega o número de aminoácidos e multiplica por 3 se tu quiser saber o número de nucleotídeos em RNA. Se eles te derem o número de aminoácidos e quiserem saber o número de nucleotídeos em DNA, como o DNA é duplo, então tu vai ter 6 nucleotídeos para cada aminoácido. Isso considerando apenas os exons. Exons é o DNA que participa necessariamente da síntese de proteína. E eles são apenas 10%. Então, para codificar uma proteína como a insulina, por exemplo, se tu tem 51 aminoácidos, vai dar 153 nucleotídeos em RNA. Logo, vai ter quantos nucleotídeos em DNA? Vai ser 51 vezes 6, 306. Como esses 306 representam apenas os exons, que são 10% do total de moléculas de DNA, na verdade eu teria 3.060 nucleotídeos na molécula, assim fazendo um cálculo por cima, na molécula que seria a responsável pela síntese da insulina. Que, olhem bem, eu estou falando da menor proteína que existe, que nós conhecemos, que é a insulina humana de 51 aminoácidos. Quando tu pegar uma proteína que tenha 1.000 aminoácidos, aí tu vai ter 3.000 nucleotídeos em RNA, 6.000 nucleotídeos em DNA. Como são 10% de exon, tu teria 60.000 nucleotídeos no DNA original. Mas isso tudo para efeito de cálculo, ninguém vai chegar nesse ponto aí. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer alguns chamam de férias, mas eu preferiria usar recesso, onde vocês, vejam bem, eu não segui a sequência normal, eu dei uma recapituladinha na principal matéria do livro 1, que a outra matéria do livro 1 é a histologia. Num universo de 25 questões da URGS, caiu uma questão de histologia. Citologia vai de 4 a 5. Então, eu vou indicar para vocês, vou sugerir e eu até vou pedir que vocês façam o seguinte, pessoal. Peguem essa matériazinha que foi dada hoje, que foi revisada hoje, deem uma passadinha geral nos testes. Tem alguma dúvida? Me manda um WhatsApp que eu respondo, se eu souber. Mas tenta deixar essa matériazinha pronta. Que aí, quando a gente volta, após o recesso, nós vamos dar uma revisadinha nas partes mais importantes do livro 2 e aí nós vamos concluir o livro 3 e já vamos passar para o livro 4, tá? Deem uma descansadinha, não precisa tirar 2 semanas de férias. De repente, tira 3, 4 dias. Mas se eu estiver muito cansado. Bom, aí tu tira 2 semanas, se precisar, tira mais, tá? Cada um sabe aonde o sapato aperta. Que tempo tu precisa para repor as tuas energias. Atentem comigo, pessoal, nós estamos num ano sui generis, né? Pelos cálculos que a biologia faz, nós temos uma pandemia por século. E nós tivemos o azarão de estar vivendo nessa pandemia. Então não é uma coisa comum. Então todos os nossos hábitos mudaram. Se não mudaram, tinha que ter mudado, né? Então nós temos que cuidar desse isolamento. Vocês principalmente, vocês têm uma vida inteira pela frente. Vocês têm uma missão para cumprir nesse nosso planeta, nessa nossa estada por aqui, nessa nossa vida, afinal. E vocês são extremamente importantes para o futuro do nosso planeta. Então se preserve, faça o isolamento, usem a máscara. Mas tu está sem máscara. Não, eu estou sem máscara nesse exato momento, porque a máscara atrapalharia bastante. A minha aula já é meio vagabundinha. Com máscara ficaria pior. Por isso que eu tirei a máscara. Mas evitem aglomerações.
Evitem mercados, evitem shopping, evitem tudo que possa colocá-los em risco. A vida de vocês é muito preciosa porque vocês têm muito tempo pela frente, tá, pessoal? Então preserve essa vida de vocês, porque a missão de vocês ainda tem que ser cumprida. Então vocês não se exponham, vocês são muito preciosos, tá? Nós aqui, que eu falo, pessoas da minha idade, os professores do apoio são todos mais jovenzinhos, né? mais piazadinha, mas os da minha idade, a grande parte da nossa missão já foi cumprida. Então a gente poderia se expor um pouquinho mais, mas não está no meus planos me expor, né? Porque eu ainda gostaria de fazer um pouquinho mais de coisas úteis ao longo dessa minha vida. Mas vocês têm muita coisa para fazer. Então, sossega o pito aí e vai preservar essa tua vida e vai manter o isolamento. Tá, pessoal? Um bom descanso para vocês. Se vocês conseguirem descansar em 3, 4, 5 dias, estiverem prontos para voltar, voltem, porque quem vai decidir o seu futuro é vocês, né? Tá, pessoal? Um beijão, falamos daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Agora só em Primeira semana.